Imagine que você tem um irmão mais velho e toda a atenção dos seus pais é voltada para ele. Tudo o que ele faz é visto como incrível, mas as suas conquistas nunca são reconhecidas, fazendo com que você tenha que se esforçar o dobro para tentar obter o mesmo de atenção. Parece uma situação bem desconfortável, não é mesmo? Mas isso é exatamente o que a personagem de Friends, Monica Geller, viveu ao longo de toda a sua vida. Eu sou Franciele, psicóloga clínica, e hoje a gente vai entender um pouquinho mais do funcionamento da personagem Mônica através da terapia do esquema. Na série, conhecemos Mônica com 24 anos e a acompanhamos até os seus 30 e poucos anos. A sua profissão é ser chefe de cozinha, e as principais características que podemos observar na personagem é ser uma pessoa extremamente competitiva, controladora e perfeccionista. I see you moved the green ottoman. How did that happen? I don't know. I thought it looked better there. And also it's an extra seater on the coffee table. Yeah, it's interesting. But you know what? Just for fun, let's see what it looked like in the old spot. Just to compare. Let's see. Ha! Well, it looks good there too. Let's just leave it there for a while. We've got 12 hours and 36 minutes left. Move, move, move! Monica, I feel like you should have German subtitles. Joey, speed it up. I'm sorry, it's the pigs. They're reluctant to get in the blankets. Monica, how did this happen? I thought you had this all planned out. Do you want me to cry? Is that what you want? Do you want to see me cry? Sir, no, sir! Mas por trás dessa personagem extremamente rígida e inflexível, existe toda uma história que levou a Mônica a desenvolver alguns esquemas que a gente vai entender um pouquinho mais depois de compreender sobre a história de vida dela. E também com a vivência de experiências conflituosas e nocivas para o desenvolvimento. Na história pregressa da Mônica, conseguimos acompanhar uma relação muito conflituosa com a sua mãe, que se inicia na infância e continua ainda na vida adulta. A mãe da Mônica é uma pessoa muito crítica e difícil de agradar, e constantemente a compara com o seu irmão, o Ross. Ross é o irmão mais velho de Mônica e nitidamente é tido como filho favorito dos pais. Tudo que o irmão faz é tido como incrível e muito bem recebido. Já a Mônica precisa se esforçar em dobro para obter o mesmo de atenção, mas nem sempre tem o mesmo reconhecimento, na verdade, quase nunca. Já a relação de Mônica com o pai é bem menos conflituosa do que a relação com a mãe, porém é inegável que ele também tinha um favoritismo pelo irmão. Going to call me? Oh, she just graduated and she wants to be something in cooking or food or I don't know. Anyway, I told her you have a restaurant. No, Mom, I don't have a restaurant. I work in a restaurant. Well, they don't have to know that. Ross, could you come and help me with the spaghetti, please? Yes. Oh, we're having spaghetti. That's easy. I know this is going to sound unbelievably selfish on my part, but were you planning on bringing up the whole baby lesbian thing? Because I think it might take some of the heat off me. Além da questão familiar, Mônica conviveu muitos anos com a obesidade, o que levou ela a viver experiências de bullying e também questões relacionadas à sua autoestima. Mônica cresceu se sentindo inadequada e inferior, onde vemos nitidamente que as necessidades de aceitação incondicional e validação emocional não foram atendidas pelos seus cuidadores. Essas experiências vividas pela personagem levaram ao desenvolvimento do que chamamos na terapia do esquema de esquemas iniciais desadaptativos. Iniciais porque se iniciam na infância ao longo do desenvolvimento, como falamos anteriormente, e desadaptativos porque na vida adulta levam a pessoa a ter comportamentos que trazem prejuízos e sofrimento significativo. Segundo Jeffrey Young, esses esquemas são formados por padrões de memórias, emoções, sensações e cognições, e são eles que acabam por influenciar o nosso modo de pensar e também de agir. Ou seja, as experiências que essa criança vai tendo ao longo da sua infância vão moldando a sua forma de se enxergar o mundo e também as outras pessoas. E posteriormente, na vida adulta, quando situações parecidas com as que viveu na infância acontecem, isso traz junto a ativação do seu esquema relacionado àquela situação, e junto com ele o mesmo sofrimento que já foi vivido na infância, o que pode acabar acarretando em maneiras não saudáveis de lidar com as situações posteriormente na vida adulta. Quanto aos esquemas desadaptativos de Mônica, o mais nítido é o esquema de padrões inflexíveis.
Pessoas com esse esquema normalmente têm uma crença rígida e enraizada de que precisam fazer um grande esforço para conseguir alcançar um padrão internalizado de como deveriam se comportar. E isso normalmente para tentarem evitar alguma crítica das outras pessoas. E isso acaba resultando em uma postura crítica e exagerada consigo mesmo e também com as outras pessoas ao seu redor. Esse esquema acaba se mostrando em forma de perfeccionismo, com uma atenção exagerada aos pequenos detalhes, com regras rígidas de como as coisas deveriam ser e também uma grande dificuldade de relaxar e não estar no controle de todas as situações. Bom, só com a descrição desse esquema, parece que já definimos a Mônica, né? Nela, observamos esse esquema presente em diversas situações, principalmente na sua obsessão por limpeza, organização e controle. Right kisses. Should I help you clean up? No way. You had your party, now I have mine. What if there's no room for a ribbon drawer because the baby stuff takes up all the space? Where will all the ribbons go? You have to sleep on this side of the bed because I have to sleep on this side of the bed. Oh no. Was I cleaning in my sleep again? I got soap and sponges and rags and carnauba wax and polishing compound. You don't even have a car. I know, but one time there was this really dirty car parked in front of the building, so I washed it. And 6 others. There you are. Nesse esquema, ela acaba adotando uma estratégia de enfrentamento de resignação, ou seja, ela não tenta lutar contra os seus padrões inflexíveis. Pelo contrário, tenta gastar muito tempo para alcançá-los. Mônica se cobra constantemente sobre ser excelente em tudo que faz. Não se contenta em apenas ser boa, ela tem que ser a melhor. E isso vai desde a sua carreira como chefe de cozinha, a organização do seu apartamento e também está presente em alguns jogos e brincadeiras, onde ela demonstra uma rigidez extrema e uma grande competitividade. Quando as coisas saem fora do planejado e ela não consegue atingir a expectativa dos seus padrões inflexíveis, é como se ela ainda fosse a Mônica Geller criança, tentando obter a atenção dos pais e fracassando. E isso faz com que ela reaja com frustração quando não consegue atingir as suas expectativas de padrões internalizados. E provavelmente era assim que se sentia quando não conseguia atingir a expectativa dos pais. A origem desse esquema claramente está na relação familiar da Mônica. Ela internaliza as críticas rígidas da mãe para si mesma, internalizando uma voz rígida e inflexível que exige a perfeição para se mostrar digna de aceitação e de amor. É como se ela tivesse uma crença de: se eu fizer grandes esforços para ser perfeita e manter tudo sob controle, eu tenho mais chances de ser vista e aceita. E isso podemos ver em diversas cenas da Mônica com a sua mãe, em que ela demonstra uma grande ansiedade em estar com ela e uma enorme busca de aprovação da mãe, que nunca acontece e reforça ainda mais esse esquema e a busca por tentar ser perfeita. E isso nos leva a um outro esquema da Mônica, que é o de busca por aprovação. Esse esquema se mostra na ênfase excessiva na busca de aprovação e reconhecimento das outras pessoas. É quando a autoestima da pessoa depende de uma aprovação alheia. Mônica demonstra sempre precisar de uma validação externa, tentando agradar e ser útil a todos. Um exemplo é quando a mãe elogia o irmão, e a Mônica continua tentando mostrar o seu valor e também obter elogios dela. Outro exemplo é quando ela precisa ser uma anfitriã perfeita, e aqui já entra de novo o esquema de padrões inflexíveis. Nos jantares de ações de graças, ela se esforça muito além do necessário, chegando a um cansaço extremo por conta desses comportamentos. Isso tudo para ser a melhor anfitriã e receber elogios dos seus colegas. Em um desses jantares, ela chega a fazer 3 tipos de batatas diferentes só para agradar todas as pessoas que estarão nele. Hey, Monica, I got a question. I don't see any tater tots. That's not a question. My mom always makes them. It's like a tradition. You get a little piece of turkey on your fork, a little cranberry sauce, and a tot. I mean, it's bad enough I can't be with my family because of my disease. All right, fine. Tonight's potatoes will be both mashed, with lumps, and in the form of tots. All right, I'm off to talk to my unborn child. Okay, Mom never hit. Okay, all done. What, Phoebe? Did you whip the potato? Ross needs lumps. Oh, I'm sorry. Oh, I thought we could have them whipped and then add some peas and onions. Why would we do that?
Well, because then they'd be just like the way my mom used to make it, you know, before she died. Okay, 3 kinds of potatoes coming up. Nesse esquema, a Mônica também adota um estilo de enfrentamento resignativo. Ela aceita a ideia de que precisa buscar a aprovação das pessoas como uma verdade e tende a se comportar de maneira a tentar impressionar todas as pessoas. E a origem desse esquema claramente também está na relação que ela tem com seus pais. Isso porque nunca tinha a aprovação e o reconhecimento deles, internalizando a ideia de que se não medir esforços para agradar e ser útil para as outras pessoas, pode ser que então ela seja vista e tenha a aprovação de alguém. Mas por trás desses esquemas de padrões inflexíveis e busca de aprovação da Mônica, existem outros esquemas tão dolorosos quanto esses. Na terapia do esquema, também é entendido que alguns esquemas podem acabar surgindo como resposta a outros esquemas. São os chamados esquemas condicionais. Esses esquemas condicionais se desenvolvem como uma tentativa de aliviar a dor desses outros esquemas. No caso da Mônica, podemos entender que tanto o esquema de padrões inflexíveis e de busca de aprovação podem ter surgido como uma tentativa de aliviar a dor dos seus esquemas de privação emocional e de defectividade. No esquema de privação emocional, há um entendimento de que as suas necessidades emocionais não vão ser inteiramente atendidas pelas outras pessoas. Podemos ver isso quando a Mônica esconde dos pais que já está morando com o Chandler, e também outros aspectos da sua vida que esconde deles com medo da desaprovação, e também por entender que talvez não seja acolhida nas suas escolhas e como se sente com elas. Os pais da Mônica foram negligentes com ela no sentido de que na sua infância teve a ausência de atenção, escuta, afeto, compreensão e acolhimento. Com isso, a Mônica adulta tem internalizada a ideia de que ser ela mesma pode significar não receber amor e apoio das outras pessoas como ela gostaria, principalmente dos pais. Como uma mãe crítica e a sensação de ser menos amada que o irmão, a Mônica acaba internalizando uma crença: ninguém vai me dar amor, compreensão e o cuidado que eu realmente preciso. E a partir dessa crença, em muitos momentos vemos uma Mônica tentando dar conta de tudo sozinha. Para além dos padrões inflexíveis, dar conta de tudo sozinha porque ela entende que ninguém vai estar ali por ela. É como se ela não tivesse com quem contar, já que seus próprios cuidadores não forneceram o cuidado e conexão necessária quando ela era criança. Já o esquema de defectividade ou vergonha vem da ideia de que se é falho, defeituoso ou inferior em aspectos importantes, e que por isso não merece o amor das pessoas importantes quando está em contato com elas. Esse esquema torna a Mônica uma pessoa muito sensível a críticas, tendo origem mais uma vez na postura crítica da mãe que nunca reconheceu as suas conquistas, a fazendo internalizar de que é falha e inferior. E também pode ter origem nas vivências que ela teve durante a adolescência quando era obesa, sendo alvo de piadas e rejeição, internalizando ainda mais a ideia de que é falha e inferior. Agora que compreendemos melhor os esquemas da Mônica, também conseguimos compreender a interação entre eles. O esquema de privação emocional com medo de não receber o amor e apoio que precisa, junto com o esquema de defectividade e a crença de que é falha, ajudaram no desenvolvimento dos esquemas de padrões inflexíveis e de busca por aprovação. Isso porque a Mônica internaliza a seguinte ideia: se eu tiver um padrão alto de exigência em como devo ser e fazer as coisas, e não medir esforços para agradar as outras pessoas, tenho menos chances de ser criticada, não receber afeto e ser vista como inferior. Que é exatamente o que acontecia com ela na infância. Só era criticada, não recebia afeto e amor incondicional e não tinha suas conquistas validadas. E em diversos momentos da série, a gente nem chega a se dar conta do quão doloroso pode ser para a personagem ter que estar em constante estado de alerta na busca de ser perfeita e ter que agradar todas as outras pessoas para se sentir aceita e amada. Mas e como será que poderia ser o plano de tratamento da Mônica com base na terapia do esquema? Em um primeiro momento, a gente precisaria psicoeducar a Mônica sobre esses esquemas que a gente conversou aqui, sendo que ela entenda que os seus padrões perfeccionistas e autocríticos, na verdade, não são qualidades, mas sim esquemas que ela foi desenvolvendo ao longo da vida com as experiências que ela teve na infância. E hoje, na vida adulta, acabam acarretando em sofrimento e afastamento de outras pessoas por ser muito crítica e rígida. Um exemplo que poderíamos trazer para ela é que muitas vezes essa crença e esses padrões rígidos internalizados acabam sendo uma forma de compensar
o medo de não ser boa o suficiente do esquema de defectividade. E também poderemos levar ela a refletir sobre como a voz crítica internalizada que ela tem da mãe é a origem das suas exigências. Após psicoeducar ela sobre os seus esquemas, vamos entrar na parte cognitiva, trabalhando técnicas de questionamento de pensamentos automáticos e reestruturação cognitiva. Por exemplo, para o pensamento disfuncional, se eu não fizer tudo perfeito, vou ser rejeitada e humilhada? Vamos auxiliar ela a chegar em um pensamento mais racional e equilibrado. Ser imperfeita me torna mais humana e me aproxima das outras pessoas. E uma intervenção que facilita a flexibilidade desse esquema é ela poder trazer momentos em que errou e foi espontânea e mesmo assim foi aceita pelas outras pessoas. Na terapia do esquema, também trabalhamos com as técnicas vivenciais, que são intervenções que promovem uma conexão do paciente com experiências internas. Através dela, podemos trabalhar o modo criança vulnerável da Mônica, acessando também as suas emoções reprimidas. Aqui também podemos utilizar a técnica da imaginação guiada, em que a Mônica vai visualizar situações da sua infância e o terapeuta ou a própria Mônica vai atuar como modo adulto saudável e vai defendê-la naquela situação e levar o acolhimento necessário que ela precisava. E ainda nas técnicas experienciais, podemos trabalhar com a técnica da cadeira vazia, onde podemos simular um diálogo entre a Mônica perfeccionista e a Mônica relaxada, ou até mesmo fazer um diálogo de como ela gostaria de reagir às críticas da mãe. A reparentalização limitada é outra técnica da terapia do esquema que vai ser fundamental no tratamento da Mônica. Nessa técnica, o terapeuta vai atuar como um cuidador que vai auxiliar a suprir as necessidades emocionais não atendidas na infância do paciente. Isso por um tempo temporário e dentro dos limites éticos da profissão. E isso pode se apresentar em intervenções como auxiliar a Mônica a entender o sofrimento que ela vivenciava na sua relação com os pais na infância, entendendo que o problema não era ela, mas sim a ausência de cuidado que ela precisava. E também validando a dor que ela sente em relação às comparações constantes que os pais fazem com o irmão, obtendo o reconhecimento emocional que a Mônica nunca teve dos seus pais. E outras intervenções importantes de se colocar no plano de tratamento da Mônica é a identificação e expressão das suas necessidades, reduzir o seu comportamento de controle, também trabalhar muito a autocompaixão dela, buscando diminuir a autocrítica e fortalecer muito o seu modo adulto saudável, para buscar suprir as necessidades da sua criança vulnerável e também lidar de uma maneira mais assertiva com as suas vozes críticas internalizadas. E para finalizar, separamos alguns materiais que podem te ajudar, tanto no entendimento e conceitualização do caso do seu paciente, como fizemos aqui com a Mônica, mas também nas intervenções para você utilizar no plano de tratamento. Entre eles está o livro Estudo de Casos em Terapia do Esquema, que vai te ajudar muito no entendimento e conceitualização do caso. O livro Manual de Técnicas em Terapia do Esquema, que vai te auxiliar com técnicas específicas para cada tipo de esquema que o seu paciente tem. E também o livro Terapia do Esquema, Base Teórica e Estratégias Avançadas, que vai te ajudar tanto na parte teórica da terapia do esquema, mas também na parte prática, de conceitualização e intervenção. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa análise sobre a personagem Mônica e deixe nos seus comentários outros personagens que vocês gostariam que a gente analisasse também.